Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Causas do cativeiro de Jerusalém, presentes no Brasil de hoje também. O cativeiro não era o pior. O pior é o pré-cativeiro, aquele ambiente de guerra onde o povo cercado passava fome, morria de peste, tinha que comer o próprio excremento, beber a própria urina. No desespero, melhor do que nada, do que ficar seco, a pessoa bebia a própria urina. As mães comendo os próprios filhos no desespero da fome, enquanto o inimigo matando, e muitas pessoas morrendo de todas as maneiras. Quando alguém conseguia fugir, ele não conseguia levar a família, ele se desligava da família, depois ele morria por lá, a família morria por aqui. Esse ambiente de desespero no pré-cativeiro já era juízo de Deus. Os que conseguissem sobreviver e eram levados para o cativeiro, pelo menos preservavam a própria vida. Quando a Bíblia fala de cativeiro, é bom a gente pensar no processo todo do juízo de Deus contra o seu próprio povo. Vamos procurar entender. O juízo é de Deus por causa do seu povo. Não está salgando a terra, não está dando o bom testemunho. Juízo de Deus contra o seu próprio povo. E vamos entender. Em Jeremias, no capítulo 5, nós temos um pouco disso. Deus dizendo: ô Jeremias, desafie qualquer pessoa, e eu desafio você também a dar volta agora às ruas de Jerusalém para procurar saber se há uma pessoa sequer que pratique a justiça ou busque a verdade. E eu salvarei a cidade se houver uma pessoa sequer. E não houve, porque por fim Deus teve que destruir a cidade. E o Senhor então diz: eles endurecem o rosto mais do que uma rocha. Eles não querem voltar do seu erro, do seu caminho errado. E o Jeremias então, assim como que num quebra-galho, diz: pois aí eu irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor. Pode ser que os pobres não saibam, os simples, humildes não saibam, mas os grandes, os entendidos, os cultos conhecem o caminho do Senhor. Então, pode ser que se a gente falar para eles, a situação vá mudar. Mas o Senhor diz: não vai mudar, não adianta. O Senhor diz: eles continuam multiplicando as suas transgressões, e como eu os perdoaria dessa maneira? Eles me deixam a mim, o Senhor, e juram pelos que não são deuses. Depois de eu os ter fartado, eles adulteram em casa de meretrizes, se ajuntam em bandos para a prática do pecado. Eu como deixaria de castigar coisas como essas? O Senhor falando que se cometem aí, até os profetas não passam de vento, porque a palavra não está com eles. Eu converterei, ó meu servo Jeremias, em fogo as minhas palavras na tua boca. Eu estou lendo vários textos aqui do capítulo 5 de Jeremias. Eu trarei uma nação antiga e poderosa do norte contra
vocês, para dizimar vocês e matar a população de vocês. E então, quando naqueles dias alguém perguntar, porque eu não vou destruir de todo, vão sobrar uns pouquinhos para contar a história, e vão perguntar por que o Senhor nos fez todas essas coisas, e o Senhor vai responder, como já tem respondido: vós me deixastes e servistes a deuses estranhos na vossa terra. Assim servireis a estrangeiros em terra que não é vossa. Anuncie isso, meu servo, na casa de Jacó. Vocês não vão temer a mim? De alguma maneira não vão tremer diante de mim? Não, esse povo é de coração rebelde quanto mais. Rebelaram-se e foram-se, diz o Senhor. Não me vingaria de nação como esta? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo nessa terra. O Brasil está assim também. E termina o capítulo 5 dessa forma: os profetas profetizam falsamente. Os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que deseja o meu povo. Porém, que fareis quando tudo isto se cumprir, o que eu tenho ameaçado? Li aqui vários textos representando todo o conteúdo do capítulo 5 de Jeremias. Uma situação fática, o que era fato, aconteceu em Jerusalém naquela época. Como Deus poderia gostar ou aceitar ou ficar de olhos fechados para uma realidade tão pecaminosa como aquela? Vamos trazer para nossos dias como Deus vai ficar satisfeito, vai fechar os olhos para os erros que se cometem neste Brasil. O pecado se multiplica, a injustiça, a corrupção se multiplica no país, o sal insípido, o povo de Deus não salga, mau testemunho nas igrejas, a começar dos líderes. O Senhor inclui os sacerdotes, os profetas e o povo. Na verdade, o que está acontecendo é que o povo de Deus no Brasil está tão contaminado quanto os outros. O pecado está se espalhando dentro das igrejas da mesma maneira que fora das igrejas. O povo de Deus está sendo mau testemunho. Quando um cristão é guindado a uma posição de destaque na sociedade, ore por ele. Mas, infelizmente, a maioria dá mau testemunho, denigre o evangelho, dá oportunidade para os adversários falarem de Deus, ao invés de exercerem com honestidade, dedicação, com amor aquele trabalho, eles se aproveitam e se vendem e praticam suborno. O testemunho do sal no Brasil está péssimo. Então, Deus avisando, o arrebatamento está próximo. Como eu vou deixar um Brasil desse jeito? Quanta impureza, corrupção, imundícia, adultérios para todo lado, quanta perversão sexual. Pessoas sabendo que isso é abominação aos olhos de Deus, continuam praticando. Como eu vou fechar os olhos e deixar uma nação desse jeito? Procurem para ver em todo lugar se há pessoas buscando o Senhor, se arrependendo, se humilhando, chorando, jejuando, pedindo misericórdia a Deus por esse Brasil. Não, os crentes não estão assim. Cada um está buscando os seus próprios interesses e quando oram é pedindo bênção para si e não se arrependendo e se humilhando diante de Deus pela nação. E o Senhor diz, como eu livraria uma nação dessas? Pois é, o que Deus tem falado, os profetas deveriam estar trazendo à tona, mas não estão. Para não desagradar a igreja, os profetas escondem a verdadeira mensagem de Deus, a verdadeira realidade espiritual do povo de Deus no Brasil. Os profetas não estão dizendo a verdade.
Os líderes, representados aqui pelos sacerdotes, os pastores e líderes, estão de mãos dadas com o erro, com o pecado, se aproveitando, se engordando com o pecado também. E o principal, o povo gosta. O povo de Deus, que se chama pelo nome do Senhor, está gostando dessa carnalidade nas igrejas, do pecado, está apoiando. Então não há outra maneira senão Deus fazer cumprir tudo o que Ele tem falado, e Ele vai cumprir. O Brasil vai experimentar a dor de tudo aquilo que Deus tem falado que vai se cumprir. E aqui nós temos falado um pouco disto, mas há muito mais para ser falado ainda a respeito do que Deus vai fazer com este Brasil. Vai experimentar todas aquelas dores. Nós vamos ter inimigo invadindo, vindo contra o Brasil. Nós vamos ter guerra civil, brasileiros contra brasileiros. Nós vamos ver as calamidades da natureza se acirrarem contra o Brasil. Nós vamos ver essas coisas acontecendo. E, por fim, fome, que não tem acontecido no Brasil. O Brasil ri da fome. É um país de fartura, mas fome virá, e arrastões e crimes e muitas mortes de muitas maneiras, além das epidemias que virão também. Então, Deus vai castigar esse povo numa disciplina para que aqueles que verdadeiramente querem o Senhor o busquem de todo o coração e se preparem para o arrebatamento da igreja, que está muito próximo. Do jeito que está, não vão subir para estar com o Senhor. É preciso muito conserto, muito arrependimento para se prepararem para o arrebatamento da igreja. Não vai subir ninguém despreparado, nem com as vestes espirituais sujas, não vai subir. Com a vida errada, em pecado, não vai subir. Como Deus ama e continua sendo um Deus de amor, e o seu amor não se separa de nós, então Ele vai castigar. Ele mesmo diz: de que outra maneira poderia proceder para com o meu povo? Essa é a maneira de Deus, o castigo, e Ele vai continuar agindo no Brasil para despertar o seu povo. Isto é amor de Deus. O castigo para despertar o povo de Deus é amor, é prova de amor de um Deus que não quer que se percam no inferno para sempre. Ele quer salvar. E se não está acontecendo, então vem mais castigo para que o povo de Deus possa ser sacudido e pessoas possam se consertar e serem salvas. Hoje, se alguém quer se consertar, na maioria das igrejas não vai ter nem chance de se consertar com Deus. O Senhor quer conserto. Comece a pensar nisso, meu irmão, e fazer a sua parte no arrependimento sincero e verdadeiro para com Deus. Primeiro por você, e se arrependendo e confessando os pecados dos que estão à volta de você também. Isso é importante.